Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde vós que fostes benditos por meu Pai, possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que nos vimos com fome e vos demos de comer? Ou quando vimos com sede e vos demos de beber? Quando foi que nos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo a verdade. Quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de seus irmãos? Foi a mim mesmo que fizestes. E dirá em seguida: Aquele que estarão à sua esquerda, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes, estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e não deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dar-las a mim. E então eles irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Então, um doutor da lei, tendo levantado, disse-lhe, para tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o vosso Senhor Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como mesmo a vós. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tornando a palavra, lhe disse: O homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e foram deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia meio caminho, tendo percebido, passou para o outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, tendo visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e o enfaixou, e, tendo colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, dizendo: Tenha bastante cuidado com esse homem, e tudo que dependerdes a mais eu vos restituirei no regresso. Qual destes trechos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que lhe exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: E fazei o mesmo. Evangelho de São Lucas. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas suas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos.
Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humilde caridade, eis o que não cessa se recomendar a ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar a caridade, coloca claramente, em termos explícitos, com a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. Há homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais. Devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar para melhor ser aceito. Devia mesmo não se afastar muito das ideias de gente quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e os pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante. A felicidade, que espera o justo da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade, observou mais ou menos tal prática no exterior. Não, ele não inquere senão uma coisa, a prática da caridade, e sentencia dizendo: vós que assististes vossos irmãos, passai à direita, vós que fostes duros com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé, faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e que crê do outro. Não, porque Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que tem um amor ao próximo acima do ortodoxo que falta caridade. Jesus não fez, pois, caridade somente uma das condições da salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras, a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, e porque é a negação absoluta do egoísmo.